Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 da Faculdade Minas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estamos aqui no dia 7 de maio de 2020, às 19 horas, iniciando a gravação deste nosso encontro para tratar sobre a petição inicial, competência e partes quando se trata do processo de execução especificamente. Hoje nós vamos iniciar essa caminhada aqui para ver de forma prática esse conteúdo. Estamos aqui nos encontrando pelo Hangouts Meet por conta dessa situação excepcional que temos atualmente, dada a questão do coronavírus, e está nos impedindo de encontrarmos pessoalmente, nada vai nos impedir de caminharmos de forma conjunta para o nosso aprofundamento no que diz respeito a esse conteúdo, tá bom? Comunico a todos, conforme já havia avisado antes de iniciar a gravação, que todo esse encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente vai ser disponibilizado lá no meu canal do YouTube e também vai ser disponibilizado como estudo dirigido para vocês aqui do sexto período noturno do curso de Direito, lá no Pincel Atômico, através de um estudo dirigido, tá bom? Hoje nós vamos seguir no conteúdo falando sobre petição inicial, competência e parte na execução, uma matéria de suma importância. Antes de iniciarmos também, só reforçar para todos que já há disponibilizado para vocês desde hoje, no começo da manhã, um material complementar que traz essa parte do Código de Processo Civil, que nós vamos hoje abordar e que inclusive vai ter uma extrema relevância na prova da semana que vem, que vocês terão dessa disciplina, meus alunos da Minas. Maravilha, então. Vamos começar nossa caminhada, só relembrando pontos relevantes. Primeiro, no que diz respeito à caminhada do processo de execução, para que ele serve? A execução, ela surge, o processo de execução surge verdadeiramente para buscar a satisfação de um crédito de um devedor em prol de um credor. É esse o grande objetivo do processo de execução. Antigamente, se resolvia utilizando da força. Eu ia lá e obrigava aquela parte, aquela pessoa que estava me devendo, a efetivar o pagamento de uma eventual dívida que ela tivesse existente com a minha pessoa. Porém, os tribunais, o Estado como um todo, entendeu que estava ficando uma questão um pouco perigosa. E por muitas vezes essa questão de deixar ou particular resolver seus conflitos estava gerando verdadeiras situações de injustiças por conta de se valer basicamente do direito do mais. Quem tinha mais poder, quem era mais forte, teoricamente vencia seus interesses. E como nós sabemos o direito, o objetivo aqui não é buscar só sempre quem é o mais forte, mas sim buscar a justiça àqueles casos concretos que vêm surgindo no andamento das buscas pelo atendimento, pela chancela jurisdicional do Estado. E aí surge o processo de execução como um todo. No que diz respeito a esse processo, eu já comunico a vocês um ponto muito relevante. Primeiro, no que diz respeito aqui ao início dessa caminhada, eu tenho que ressaltar com vocês algumas questões que estão elencadas lá no Código de Processo Civil e que são de extrema relevância aqui para a nossa jornada. Eu coloco aí, já iniciando com vocês no chat do Hangout Meets aqui agora, o artigo 772, só para a gente lembrar esse ponto importante. Por quê? Porque aqui vem falar de uma atuação do juiz dentro do processo de execução, e fala assim para a gente: o juiz, em qualquer momento do processo, primeiro, poderá ordenar comparecimento das partes. Segunda situação que o juiz pode fazer dentro de um processo de execução: advertir o executado que seu procedimento constitui um ato atentatório à dignidade da justiça. E também o juiz pode determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como os documentos e dados que têm em seu poder, assinalando-lhes um prazo razoável para fazer isto. Por que eu estou falando isso? Só para lembrar de um detalhe. O processo de execução, ele tende a ser um processo
que efetivamente adentra ao patrimônio, seja do devedor ou de terceiros, conforme nós abordamos isso quando falamos de responsabilidade patrimonial, seja a primária ou a secundária. Só que por que eu estou falando isso? O processo de execução ele é conduzido pelo Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário ele será representado no processo de execução como um todo pelo juiz daquele processo. E aqui no 772 vem falar algumas questões que o juiz poderá fazer durante essa caminhada processual dentro da execução. Questões de extrema relevância que vão auxiliar a buscar uma rapidez no que diz respeito a andamento processual e verdadeiramente a busca por uma justiça, a busca por uma equidade no que diz respeito à resposta do Poder Judiciário. Um ponto que devo ressaltar. Como que eu busco o Poder Judiciário numa execução? Nós vimos no último encontro, por exemplo, cumprimento de sentença. Já havíamos tratado outros pontos que norteiam, que envolvem a petição inicial de uma execução. E aí eu reforço para vocês. Processo verdadeiramente se inicia através da petição inicial. A execução, em regra geral, inicia através da petição inicial. O cumprimento de sentença existe sim alguns que vão ser iniciados com uma petição inicial, outros com uma petição de andamento comum. Mas a execução em si, que é baseada lá a partir do artigo 771 à frente, os seguintes do CPC, ela se inicia com uma petição inicial. É destinada para o juiz que terá essas possibilidades de se manifestar, de conduzir a caminhada processual para conseguir ter essa resposta do Poder Judiciário de forma mais célere, buscando se pautar verdadeiramente na lei. Tá bom? Maravilha, então. No que diz respeito a essas medidas, se formos lá no artigo 773 do CPC, que acabo de colocar para vocês na tela, o que fala para a gente? O juiz poderá, de ofício a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. E, além disso, no parágrafo único, fala que quando, em decorrência do disposto aqui no artigo 773, o juiz receber dados sigilosos para o fim de execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a sua confidencialidade. Isso é muito importante, muito relevante, porque quando o juiz ele está conduzindo o processo, ele vai estar buscando efetivamente esse poder estatal para fazer cumprir, para fazer valer, para efetivar o direito de um exequente que buscou a resposta do poder estatal para conseguir satisfazer uma determinada obrigação que o credor ainda não fez voluntariamente. Maravilha. Só que aí, mais importante do que esse artigo, no que diz respeito a esse início de jornada de disposições gerais, eu tenho que ressaltar para vocês algo que eu já falei em outras oportunidades, mas que aqui estou reforçando, que é o que envolve os atos atentatórios à dignidade da justiça, elencados lá no artigo 774 do CPC. Começa o caput falando, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça e começa a colocar um por um. São, na verdade, 5 incisos que estão lá elencados no artigo 774. O primeiro deles, o que considera-se um ato atentatório à dignidade da justiça? Condutas que são consideradas fraude à execução. Fraude à execução que posteriormente lá no CPC é falada e que nós já tivemos uma aula só para tratar sobre isso. Segunda situação que considera-se um ato atentatório à dignidade da justiça. Se opor maliciosamente à execução, empregando artes e meios artificiosos. Aquela pessoa que está no processo de execução e está se opondo, está evitando cumprir as ordens e determinações de forma maliciosa, com má fé, objetivando protelar processo. É um ato atentatório à dignidade da justiça. Terceira situação que é elencada aqui, aquele que dificulta ou embaraça a realização de penhora. A penhora é a busca por um patrimônio. Se você, de alguma forma, dificulta a realização da penhora, aquele ato
que você realizou para embaraçar ou dificultar o ato da penhora é, sim, também considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, também, com o inciso 4 que está aí no artigo 774, existir injustificadamente as ordens judiciais, configura também ato atentatório à dignidade da justiça. Além disso, o quinto inciso que acabo de colocar para vocês é também um ato atentatório à dignidade da justiça, quando intimado não indicar ao juiz se são e onde estão os bens sujeitos a penhora e os respectivos valores, nem exibir prova da sua propriedade ou certidão negativa do ônus. De quem seria o cometimento desse ato? Do executário. Lembre-se, nós temos artigos lá inicialmente no CPC, artigo 5º, artigo 6º, que vem falar da boa-fé, vem falar da lealdade processual, como objetivos, requisitos mínimos que nós devemos ter na condução, no caminhar, na participação dentro de um processo. Por que eu ressalto tanto isso? Porque quando eu envolvo um processo de execução, a primeira coisa que pode vir em mente é assim, eu estou devendo um valor. Por que eu vou ajudar a efetuar, por exemplo, a expropriação do meu patrimônio? Por que quando o juiz me intimar, eu vou ter que vir aqui me manifestar? Por que eu vou ter que aceitar a penhora? Por que eu vou ter que, basicamente, deixar que adentre o meu patrimônio, se é algo que, teoricamente, está me ocasionando prejuízo, entre aspas, porque não é prejuízo, você está recebendo somente a força do Estado para fazer cumprir uma obrigação sua, mas tem muitas pessoas que, mesmo devendo, elas entendem que não, o Estado está prejudicando ele. Sabe por que tem que seguir e evitar cometer esses atos aqui elencados no artigo 774? Por causa especificamente do parágrafo único. Meus amigos, é muito claro o direito no Brasil. Se você determina, coloca uma obrigação processual e não coloca uma punição por conta do desrespeito daquela obrigação, não se respeita aquela situação no país. É simples assim. É triste, mas é a verdade. Então, no que diz respeito aqui à estrutura, no que diz respeito à organização, condução do processo, para evitar que se tenha atos atentatórios à dignidade da justiça, se dá muito por causa desse mecanismo de coerção. Esse mecanismo que, caso você cometa um ato que é considerado atentatório à dignidade da justiça, vai existir algo para te punir. E isso está no parágrafo único. O que fala lá para a gente? Nos casos previstos neste artigo, que é o 774, o juiz fixará a multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou mesmo material. E aí, o que quer dizer isso? Algo simplório. Se o executado cometer atos que aqui estão elencados no artigo 774 do CPC, como aqueles atos atentatórios à dignidade da justiça, aqui claramente vai deixar uma punição que é uma multa que pode chegar até 20% do valor da execução. E aqui eu sempre falei isso exemplificando valores mais altos para vocês entenderem a real preocupação que eu tenho que ter de não cometer um ato atentatório à dignidade da justiça. Se eu tenho, por exemplo, uma dívida de 1 milhão que está sendo executada, 20% chega onde? Chega até realmente um valor, por exemplo, de 200 mil reais. É uma multa que pode ser relativamente elevada. O Paulo aqui está falando que o áudio está cortando. Para vocês, as outras pessoas que estão ao vivo, o áudio está ok? Me dê um feedback aí que eu quero saber no chat, porque me ajuda muito esse feedback para a gente saber. E já comunica a todos. Fiquem tranquilos. Está sendo gravada a aula, posteriormente vai estar disponibilizado, e a gravação é feita com base no áudio que eu estou falando e no vídeo que eu estou fazendo aqui, e fica tranquilo que, eventualmente, se tiver algum probleminha, a gente vai estar disponibilizando ele na íntegra. O que acontece é que, por conta desse uso de muitas pessoas ao mesmo tempo, realmente, em algumas situações, está acontecendo alguns cortes por causa da internet, tá bom? Mas no que diz respeito à caminhada, fiquem tranquilos que está sendo tudo gravado aqui, tá bom?
Maravilha, então. Vamos continuando para a gente pegar esse conteúdo, que é um conteúdo importante, inclusive para a prova que vocês vão ter na semana que vem. E aqui fala especificamente para os alunos do sexto período da província, tá bom? No que diz respeito a essa multa, eventualmente, caso ela venha a ser aplicada, ela será revertida em prol do exequente, simples assim. E aí, no que diz respeito à execução como caminhada, eu venho avisar vocês algo que está expresso lá no 775 e está aí para vocês na tela. Lá no 775 fala assim, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma parte. No que diz respeito a essa desistência, ela tem só que observar que serão extintos a impugnação em embargos que versarem sobre aquela questão processual que foi ocorrida a desistência, pagando o exequente as custas processuais e honorários advocatícios. E nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Então, o exequente, ele tem o direito de desistir de uma parte daquela execução, ou mesmo desistir da execução como um todo. E fazendo esse ato de desistência, na primeira situação, havendo esse acordo no que diz respeito à desistência, ele paga os embargos, ele paga as custas, perdão, honorários, e também tem que ter autorização da parte contrária sobre aquela questão da desistência. Tranquilo? Show de bola. No que diz respeito à caminhada, que envolve o processo de execução, só deixar claro que multas, valores que são cobrados por má-fé, tudo isso vai ser cobrado também aqui na execução, e é o que está no 776, 777 lá do CPC, que o exequente ressarcirá o executado dos danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Então, se o exequente, por exemplo, ajuizou a ação e posteriormente comprovar que aquela execução não tinha um cabimento, não era possível de ser feita, o artigo 776, ele é claro, o exequente vai ter que ressarcir o executado. Então tem que ter muito cuidado também, porque não é uma liberdade total para o executado. Até coloca aí para vocês na tela o 776. Então, se é ajuizado um processo de execução, tem uma sentença, transita em julgado a sentença, e naquela sentença foi declarada a inexistência, no todo ou em parte, daquela obrigação que ensejou o ajuizamento da execução, o executado tem direito, sim, de ser ressarcido de valores que ele tiver tido prejuízo. Tranquilo? E já o 777, 777, que está aí na tela para você já, fala para a gente o quê? Que cobrança de multas por conta de litigância de má-fé, ata atentatória à dignidade da justiça, pode ser promovida nos próprios autos. Isso dá o quê? Busca o quê? Uma rapidez, uma celeridade, economia processual. É algo que efetiva com maior rapidez aquele direito daquele exequente, tá bom? Perfeito, então. No que diz respeito a essas disposições gerais, nós já havíamos abordado elas em outros encontros. Aqui nós estamos revendo de uma forma mais objetiva, mais clara, no que diz respeito à caminhada mais rápida, no que diz respeito a ver mais conteúdos em um encontro. Porque já havíamos tratado desse conteúdo com meus amigos aqui do sexto período da Prominas, nas aulas presenciais, no começo do nosso período. E foi importante voltar para ponderar, colocar esses detalhes iniciais da execução. E por isso, eu começo a tratar com vocês aqui sobre as partes da execução. Quem poderá ser parte da execução? E já inicio essa tratativa pelo caput do artigo 778 do CPC. E que fala para a gente lá no 778. Fala assim, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Prestem atenção. Essa é a legitimidade ativa da execução, como regra. Quem é que pode promover execução forçada? O credor a quem a lei confere título executivo. Simples assim. E reparem, não falou execução voluntária, porque o cumprimento voluntário de uma obrigação é obrigação do devedor,
E se ele o fizer, maravilha, não vai precisar buscar o Poder Judiciário para fazer cumprir. Só vem para cá quando a execução realmente é forçada, porque de uma forma voluntária, aquele executado, aquele devedor, não quis, não aceitou, não realizou o cumprimento da sua obrigação da forma que deveria ter sido feita. Tá bom? Maravilha, então. Em relação a isso, é o início que envolve as partes falar desta possibilidade do credor iniciar a execução. E por que eu falo o início? Porque lá no parágrafo primeiro, acabo de colocar o parágrafo primeiro, elenca para a gente 4 pessoas que vão poder realizar a sucessão aqui no polo ativo da execução. Lá fala assim: podem prover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Então, as pessoas que vão vir figurar na execução no lugar do próprio credor. Já coloquei para vocês as 4 hipóteses que estão elencadas aí no 778. O que fala para a gente? Primeiro, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, poderá fazer isso. Perfeito? Se houver a possibilidade do Ministério Público fazer continuar essa execução ou iniciar a execução em sucessão do exequente originário, maravilha, previsto em lei, o MP vai poder fazer. Segunda pessoa que poderá também figurar aqui fazendo essa sucessão ao exequente originário: o espólio, os herdeiros e os sucessores do credor, sempre que, por morte destes, lhe for transmitido o direito resultante do título executivo. Quem pode, então, também suceder o exequente originário? Os herdeiros, seus sucessores, quando o credor originário vier a falecer. E lógico que aquele direito pudesse ser transmitido a eles. No que diz respeito a essa situação, os herdeiros, os sucessores daquele falecido, vão poder sim ou continuar na execução, ou mesmo iniciar o processo de execução. Além deles, quem pode? O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos. Imaginem que existe um título e aquele credor, antes de morrer, por exemplo, ele fez uma transferência daquele título para uma outra pessoa, que aqui tem a nomenclatura, que tem o nome técnico de cessionário. Nessa situação, ele vai poder vir aqui, em nome dele, em nome do cessionário, suceder o exequente originário. Como também o quarto inciso coloca essa sucessão para o subrogado nos casos de subrogação legal ou convencional. Nessas 4 hipóteses, é necessário que se comprove, por óbvio, a característica de cada um dos quem vai suceder aqui na execução, por óbvio, vai ter que comprovar, mas comprovando, maravilhoso, segue a vida, ele que vai suceder o credor originário. E aí, precisa de autorização do executado para existir essa sucessão? No que diz respeito ao exequente originário? Os herdeiros estão entrando. O cessionário está entrando. O subrogado está entrando. O Ministério Público. O executado, ele vai ter a possibilidade de se manifestar, por exemplo, de forma contrária? Sim ou não? Porque normalmente, quando entram pessoas no processo, a outra parte tem que ter direito de se manifestar, teoricamente, não aceitar, porque a relação entre autor e réu. Mas e aí? Olha que interessante. O parágrafo 2º do artigo 778 já nos explica isso. E o que fala lá para a gente? Fala assim: essa sucessão prevista no parágrafo 1º, que é essa sucessão ao exequente originário, ela independe de consentimento do executado. Ou seja, não poderá, não precisará, melhor dizendo, da autorização, do consentimento do executado. A lei já deixou aqui expressamente essas possibilidades, elas podem ocorrer. Paulo fala, nesse caso, não por ser originário. Nesse caso, não. Como assim, Paulo? Me fala aí, explique aí porque eu tiro a dúvida e a gente vai falando sobre isso. No que diz respeito a essa sucessão, imagine, eu tenho um cheque
morri. Aquele cheque seria para mim, meus familiares, por exemplo, meus sucessores, teriam o direito de ter acesso àquele valor. Vamos imaginar essa hipótese. Meus herdeiros vão iniciar a ação, sucedendo eu que sou o credor originário, mas eu morri. Precisa pedir autorização para o executado? Não. O espólio vai vir, os herdeiros irão vir, sucedendo aquela pessoa para conseguir ter a satisfação daquele crédito. Tranquilo? Por exemplo, um contrato ou outra questão, os herdeiros têm direito de vir suceder aqui, em respeito, inclusive, ao parágrafo 1º, inciso 2º. Tá bom? Isso aqui envolve o autor, o exequente verdadeiramente falando. Mas e o executado, que aqui é o réu do processo de execução? Onde que eu falo, onde que eu encontro as ponderações, observações que envolvem ele? Lá no artigo 779, que fala assim: a execução poderá ser promovida contra 2 pontos. E aí começa a vir tratando das 6 possibilidades expressamente aqui previstas de pessoas que poderão figurar no polo passivo da execução. Primeira situação, que é o primeiro inciso que está aí na tela para vocês. O devedor, reconhecido como tal no título executivo. Meus amigos, isso é mais claro. Está lá no título executivo extrajudicial, falando que é devedor, e também isso vale para o título executivo judicial. Está lá falando, Eduardo deve R$ 5.000. Quem é que vai ser o executado? Eduardo. Devedor que é reconhecido no título executivo, seja judicial ou extrajudicial, ele sim poderá estar aqui figurando como executado dentro do processo de execução. Não só ele, olha o segundo inciso aí na tela suas. O espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. O devedor faleceu e a dívida morreu com ele? Nem sempre. O espólio, herdeiros e sucessores vão aqui poder figurar no polo passivo da demanda. Só que tem uma observação. Em regra geral, o herdeiro não responde pelas dívidas do espólio. Quem responde pelas dívidas do espólio é o espólio. O que é espólio? É o conjunto de deveres, obrigações, direitos do decujus. Decujus, que em latim é o morto. Quando ele vem a falecer, tem essa entidade que foi criada no ordenamento jurídico, chamada espólio, para dar um nome ao conjunto de obrigações, dívidas, direitos que envolvem, que norteiam o patrimônio deixado, as dívidas deixadas, obrigações deixadas pelo falecido. É o espólio que responde. E os herdeiros, Eduardo? Os herdeiros, não. Aqui o colega fala, é os bens do falecido. Exatamente. O bem, por exemplo, que o falecido deixou, vai vir e responder eventualmente por dívidas. Mas aí você tem uma observação. Por isso que eu costumo brincar para os alunos que o pessoal fala, a herança é direito? E aí eu brinco, é expectativa de direito. Por quê? Você, vamos imaginar o seu pai, sua mãe, veio a falecer, por exemplo. Você é o herdeiro. Você tem direito automaticamente a todo o patrimônio? Teoricamente, o princípio da Saizinho fala que há sucessão, maravilha. Porém, meus amigos, se tiver deixado dívida, o patrimônio do falecido vai ter que pagar as dívidas, é simples assim. E nesta situação, claramente, nós temos uma questão que o espólio vai vir aqui figurar no polo passivo de uma execução. Os herdeiros respondem só em relação à cota parte que teriam direito a receber. Por isso que pode ser que chegue ao final não recebam nada, a depender das dívidas que aquele falecido deixou. Aqui também no 789, mas agora no inciso 3º, fala que também pode estar aqui como executado no processo de execução novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante em título executivo. Vamos imaginar que eu tenho um amigo que tem uma dívida em um título executivo. E eu simplesmente viro e falo, meu amigo, vou fazer assim. Eu sei que você está apertado agora, eu sei que não é uma situação fácil, é realmente uma situação complexa, e eu quero vir aqui falar com você que eu vou assumir a dívida que você tem naquele título executivo. Primeiro ponto.
Eu tenho que informar isso para quem? Para o credor. Porque eu tenho que perguntar para o credor se ele aceita. Pode ser que aquele devedor. O Paulo falou que o credor, exatamente. Porque pode ser que o, o credor, na hora que ele fez um negócio, por exemplo, vou falar o Paulo aqui que fez a pergunta. O Paulo fez um negócio, o credor olhou para ele, viu todo o patrimônio do Paulo e ele fixou a dívida já sabendo nisso. O Paulo vai sair, quem vai entrar sou eu, e eu não tenho patrimônio nenhum. O credor pode virar e falar, claro que não, eu não aceito. Eu já tenho toda a estrutura do patrimônio do Paulo para pegar. Eu vou deixar isso de lado só porque ele quer? Não. Então, o primeiro ponto, para existir essa substituição, para que um novo devedor assuma a dívida, primeiro tem que ter o consentimento do credor. Existindo o consentimento do credor e aquele novo devedor não pagando, por óbvio, também pode vir aqui figurar no polo passivo da execução. Tranquilo? Perfeito, então. Ainda tem mais gente. Vamos lá falar quem pode ser. Quarto inciso que está aí na tela para vocês. Quem pode ser executado aqui? O fiador do débito constante em título extrajudicial. Ser fiador não é fácil. Ele vai ter que vir aqui responder. Por mais que a gente viu lá na matéria de responsabilidade patrimonial, em especial a responsabilidade patrimonial secundária, o fiador tem direito do benefício de ordem, regra geral, pode solicitar que primeiro eu busque o patrimônio do devedor originário. Sim, maravilha, lindo, perfeito. Mas pode constar sim aqui no processo de execução. Tranquilo? Como também, e coloca aí para vocês já na telinha, ou brincar aqui até fria, realmente, o fiador realmente é algo difícil. Muitas relações finalizam a cabo por causa de processo que envolve fiador. Mas vamos lá. Quinto que pode figurar aqui como executado. O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Ah, foi dado um bem em garantia de um débito. O responsável daquele bem que foi dado em garantia vai vir aqui responder porque ele deu em garantia o bem, a responsabilidade é dele. Assim como, e aí é o sexto inciso aqui do 789, o responsável tributário assim definido em lei. Cuidado, viu, meus amigos? E aí eu sempre falo com vocês uma atenção muito especial com IPTU e contratos de locação. Por quê? O contrato de locação, em várias hipóteses, e é relativamente até comum hoje se ter nos contratos de locação uma transferência do pagamento desse IPTU para o locatário, aquele que está indo para o bem, locando aquele imóvel, está indo morar lá, por exemplo, vamos imaginar uma locação residencial, muitos colocam hoje essa obrigação de pagamento pelo IPTU, tá bom? Maravilha, então. Porém, eu quero deixar claro um ponto muito interessante. O responsável tributário do IPTU sempre será o dono do imóvel, o proprietário do imóvel. Então, numa eventualidade, mas eu não estava morando no imóvel, quem estava morando era o meu locatário, quem alugou meu imóvel, e eu tenho um contrato aqui falando que ele é obrigado a pagar IPTU. Sabe o que o município vai falar? Ah, tá, que bonito. Não muda o fato de você, proprietário, ser o responsável tributário por essa dívida. Entra o locador, o proprietário do imóvel. Então tem que ter muita atenção. Por quê? O contrato, então, não vale, Eduardo, esse ponto que fala da obrigação do locatário pagar IPTU, por exemplo? Claro que vale entre as partes. O locador vai poder, por exemplo, cobrar do locatário aquele valor. Perfeito. Mas perante a Fazenda Municipal, tá nem aí. Aí fala que, nesse caso, o locador paga e depois cobra do locatário, mais ou menos nesse sentido. Porque a obrigação é dele, ele que tem que pagar. Se ele não pagar eventualmente, aí eu vou buscar, sim, que
Se o locatário não pagar, o locador vai ser acionado, ele vai lá, vai ter que pagar, porque vai ter execução contra ele, e aí ele pega aquele valor que foi pago, o contrato que comprova que tem essa obrigação de pagar IPTU, e cobra eventualmente daquele locatário, tá bom? Se tiver previsto, inclusive, no contrato de locação, você pode até questionar mesmo a quebra contratual, porque é uma obrigação, um dever que normalmente se coloca no contrato, quando tiver ele lá como dever, o descumprimento dele pode ocasionar inadimplência e efetivamente, gerar a possibilidade de você buscar a tentativa, por exemplo, de querer romper aquele contrato. Tranquilo? Mas não muda o fato de quem vai estar lá figurando maravilhosamente como o executado é o responsável tributário. Muita atenção. Por isso que eu falo, por exemplo, para quem vai alugar imóvel, para todos os meses em que tem vencimento de IPTU, fazer exigência do locatário de, além de comprovar o pagamento, isso é claro, quando no contrato tem essa transmissão do pagamento do IPTU ou tributos para o locatário, exigir, além do pagamento, a comprovação que houve o pagamento mensal também do imposto. E outro detalhe mais importante ainda, e aqui eu estou falando especificamente de imóvel, porque existem outros responsáveis tributários em comércio, em relações empresariais, entre outras questões. Mas aqui eu quero falar especificamente de uma dica prática para quem mexe com locação ou quem tem o objetivo, que eu sei que, por exemplo, quem está assistindo pode não ser aqui do sexto período, pode estar lá no meu canal do YouTube, quer entender mais sobre isso, ou mesmo meus queridos amigos do sexto período lá, já estão caminhando para os finalmente, logo mais, pouco tempo, daqui a pouquinho, tomou um susto, já vai estar no mercado de trabalho, formado, novos profissionais podem ter contato com essa área imobiliária. Só uma atenção importante. Imposto não é sinônimo de tributo. Como assim? Tributo é maior, é gênero. Imposto é uma espécie de tributo. Por que eu falo isso? Tomem muito cuidado. Ah, mas ele provou para mim que pagou, por exemplo, IPTU. Mas ele provou, por exemplo, na nossa cidade, em Montes Claros, Minas Gerais, existe uma taxa de coleta de resíduos sólidos. Isso também entra lá. Se for um imóvel comercial, existe uma coisa chamada taxa de incêndio, que tem que ser pago para ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Alvará de funcionamento. Isso tudo você tem que ficar fiscalizando se está sendo seguido, se está sendo cumprido, para evitar ter dores de cabeça. Ah, Eduardo, mas eu posso depois ter de volta do locatário. Eu sei, mas você vai ter que ajuizar uma ação, vai gerar tempo, gasto, vai ter que contratar um advogado. Se der para ir prevenindo, faça. É o que eu sempre falo com meus clientes e falo com meus alunos. Processo, nós como advogados, devemos só chegar a ajuizar uma ação quando não há outra forma de resolver aquele conflito. Por mais que o artigo 5º, inciso 78 da Constituição fale que é direito fundamental de todos, celeridade processual, rapidez, uma razoável duração do processo, que maravilha, é mesmo? Na prática, meus amigos, infelizmente, eu falo isso com tristeza, os processos não têm essa rapidez a que é necessária, a que nós objetivamos verdadeiramente. Por muitas vezes, processos delongam, demoram muito tempo e realmente geram um desgaste enorme no que diz respeito a tempo, até questões emocionais, porque muitos criam expectativas. Ah, mas agora vai. Tem um desgaste, então só buscar o processo quando não há mais hipótese de tentar se resolver. Então, melhor prevenir para evitar desgastes maiores. Se não tiver como, o processo está aqui para fazer o seu direito ser satisfeito. Tá bom? Maravilha. No que diz respeito ainda a essa questão que fala das partes, coloquei aí para vocês agora na telinha do chat o artigo 780 que fala para a gente que o exequente poderá acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Vamos imaginar que João, que Maria, que José, qualquer pessoa está me devendo, só que está me devendo 6 cheques diferentes em datas diferentes. Amém.
Se todos ainda não prescrever, está tudo válido. Tem certeza? Tem liquidez? Tem exigibilidade? Ah, é o mesmo devedor? Ah, é o mesmo órgão competente? É idêntico procedimento? Economia processual. Vou poder, eu como exequente, somar, acumular várias execuções, mesmo que forem fundadas em títulos diferentes, e aí vou poder fazer tudo em um único processo. Qual o grande objetivo disso? Ganhar tempo, economizar no andamento do processo, não ter que avisar até 6. Posso somar, mas isso é bem específico. Primeiro, eu tenho que ter aqueles títulos quando é o mesmo executado, e tem que ser o mesmo executado em todos os títulos em que eu vou acumular. E, além disso, para todas as execuções tem que ser competente o mesmo juízo e ter idêntico procedimento. Se for o mesmo juízo competente, o procedimento foi idêntico e é o mesmo executado, não importa a quantidade de títulos, eu poderei cumular aqui nessa questão que envolve uma execução única, para dar rapidez, para dar economia processual, para buscar a efetivação do direito daquele exequente de uma forma que desgaste o mínimo possível e tenha uma efetividade da atuação estatal maior. Tranquilo? Show de bola! Até agora, falamos das disposições gerais de execução, falamos de partes. Estão me compreendendo? Estão me acompanhando? Manda um joinha aí no chat quem está ao vivo, um sangue de Jesus tem poder, Deus é mais, ok, sim. Coloca aí que eu preciso saber, eu quero esse feedback para que a gente continue aqui nessa nossa caminhada. Todo mundo aqui falando sim, 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 fico feliz, é isso que eu quero para a gente tratar de assuntos que já abordamos em outras oportunidades, mas relembrando questões relevantes, questões importantes, especialmente para vocês, meus amigos do sexto período da Prominas, prova semana que vem, para ir reambientando a este conteúdo e cada vez mais aprofundar na execução como um todo. Tranquilo? Show de bola! Vamos seguir, vamos passar para uma outra parte desse nosso encontro de hoje. Eu quero falar agora com vocês do que está lá no artigo 781 e 782 do CPC. Quero falar especificamente sobre competência. Primeiro detalhe, o que é competência? O senhor sabe? Competência, eu já ouvi falar isso, competência. O que é competência, meu Deus do céu? O que é um processo, essa nomenclatura? E eu faço esse tipo de pergunta, por quê? Porque quando a gente pergunta para a pessoa o que é competência, muitas vezes a pessoa, mas eu sei, é lógico que eu sei. Mas na hora que você quer perguntar efetivamente o que é, a pessoa não sabe tecnicamente te explicar. Competência nada mais é do que o local onde eu deverei distribuir aquele meu processo, aquela minha petição inicial. O Paulo fala aqui, saber qual for a distribuição, qual o juiz que será competente para julgar. Perfeito, meu amigo, é isso mesmo. O que é competência? É realmente buscar saber onde eu devo distribuir minha petição inicial, para saber se aquele juiz que vai receber meu processo, ele tem competência legalmente estabelecida para analisar o meu caso e, por óbvio, eventualmente, vir a dar uma decisão para aquele meu caso concreto, tá bom? No que diz respeito à execução, a gente acha a competência lá no 781 e 782. Vou colocar para vocês aí na telinha agora o caput do 781. Já está aí para vocês. O que fala lá? A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte. Primeira grande observação. Aqui nós estamos falando de competência para execução de título extrajudicial. Quando é competência para execução de título judicial, é uma matéria que, inclusive, com meus amigos da Prominas, eu vi nos últimos encontros, e não é inserida aqui, tem suas peculiaridades lá no 515 e seguintes do próprio Código de Processo Civil. Então, aqui é bem específico para a competência que envolve título executivo extrajudicial.
Primeira grande observação que eu terei que ter, são 5 aqui elencadas. Está lá no inciso 1º do 781 do CPC, e inclusive está aí já para vocês na tela. Olha como é que nós estamos interativos, nós estamos ficando chique, a gente fala o negócio e coloca aí já para vocês. E o que fala para a gente no 781, inciso 1º? A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou ainda da situação dos bens a eles sujeitos. Então, aqui já elenco uma regra tripla. 3 situações de regra que eu posso aplicar. Primeiro, eu moro em Montes Claros, Minas Gerais. O executado mora lá em Catanduvas, no Paraná. Eu falei do Catanduvas, inclusive, só um alerta, porque saiu o edital da TPEM, viu? Que é o Departamento Penitenciário Federal. Depois vocês dão uma olhada lá no meu Instagram, no meu Facebook, porque tem as informações e uma das provas que vai acontecer vai ser em Catanduvas. Aí lembrei disso aqui agora. Mossoró, Catanduvas e as 26 capitais, mais o Distrito Federal. Show de bola. O Paulo falou aqui que viu. É isso mesmo, tem que ficar atento. Meus amigos, no que diz respeito ao domicílio, imagine que está lá em Catanduvas o executado. Teoricamente, eu tenho que ajuizar a execução lá. Ou, caso no título em que nós temos, aqui título executivo extrajudicial, tiver um foro de eleição. Ou seja, vamos imaginar que nós fizemos um contrato assinado pelas duas partes e assinado por membros, por testemunhas, duas testemunhas. E lá fala assim, mesmo que o executado mora em Catanduvas, no Paraná, o foro de eleição será Montes Claros. Maravilha. Posso seguir, então, o foro de eleição quando estiver expressamente constando no título. Ou posso ajuizar também a execução no foro da situação dos bens que estão sujeitos à execução. Mas eu sei que os bens deles está em São Paulo. Vai lá, pode ir tranquilo. Maravilha. Só que o artigo 781 ele tem outros incisos, mais 4 incisos que nós vamos abordar aqui, que vai tirando já dúvidas antes mesmo da gente fazer a pergunta. Por que eu falo isso? Olha para você ver, por exemplo, o inciso 2º que eu acabo de colocar aí na tela para vocês. Tendo mais de um domicílio, se o executado tem 2, 3, 4, 5, quantos domicílios ele tiver, se tem mais de um, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Eduardo, eu sei que aquele executado, ele tem domicílio no Rio de Janeiro, capital, tem domicílio em São Paulo, capital, tem domicílio em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, onde eu posso iniciar a execução? A lei é clara no artigo 781, inciso 2º. Quando o executado possui mais de um domicílio, o exequente poderá ajuizar a ação em qualquer um dos domicílios. Tranquilo? Maravilha. Só que aí podem surgir dúvidas. Por exemplo, e se eu não souber nenhum dos domicílios? Ou seja, incerto e desconhecido. O próprio artigo 781 já trata sobre esse assunto no inciso 3º que eu acabo de colocar para vocês aí. Sendo incerto e desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Presta atenção. Eu sei que o executado é João, é José, é Maria, é Pedro, é Lúcia, qualquer pessoa. Maravilha. Mas eu não sei, ou aquele local, o domicílio dele é incerto e não sabido, não tem conhecimento. Como é que eu faço? Nesta situação, eu vou poder propor a execução. Primeira hipótese. No local onde eu encontrar o executado, encontrei ele, fiquei sabendo que ele está passando um tempo em Bocaiúva, a juíza lá. Bocaiúva, Minas Gerais, que é uma cidade do estado de Minas Gerais. Ou então, eu vou poder iniciar o meu processo de execução no foro do domicílio do exequente, que sou eu mesmo, credor. Por óbvio que é realmente a hipótese que normalmente tenta se utilizar, até mais confortável verdadeiramente para o exequente. Tranquilo? Perfeito. Só que ainda existiriam dúvidas. Por exemplo,
E se tiver mais de um devedor? O bom é que o 781 vai explicando e tirando através dos seus incisos todos os nossos questionamentos. Porque o inciso 4 fala assim: havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. Vamos imaginar que eu tenho como executados Paulo, Maria e José. Os três. Um mora no Rio de Janeiro, um mora em São Paulo, um mora em Belo Horizonte. São três réus diferentes, cada um com domicílio só em um local, mas são três em três cidades diferentes. Onde eu vou ajuizar a execução? A regra geral seria no foro do domicílio do executado, mas são três executados com domicílio diferente. Aí surge o inciso 4. Se tiver mais de um devedor, e esses devedores tiverem um domicílio diferente, a execução será proposta no foro de qualquer deles a escolha do exequente. Eu, como exequente, qual que vai ser mais viável, qual que vai ser mais favorável para a minha pessoa, e vou, por consequência, iniciar a minha caminhada no que diz respeito àquele processo de execução. Tá bom? Ainda existe uma quinta situação, e fala assim para a gente: a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Então, vamos imaginar de uma situação que teve um título que foi feito em um determinado local, que praticou-se num determinado local as questões e ou ocorreram os atos ou fatos para a produção daquele título, e o executado mudou daquele local. Não tem problema, o quinto inciso do artigo 781 nos informa que eu poderei iniciar a minha execução no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que tenha alterado a residência do executado. Tranquilo? Show de bola. Mas a regra geral é: execução se ajuiza no foro do domicílio do executado, ou no foro de eleição, ou no local dos bens que estão sujeitos à execução. Os outros incisos, o segundo, terceiro, quarto e quinto, são exceções a depender das dúvidas, dos questionamentos, das situações práticas que podem vir a acontecer, a ocorrer dentro do caminhar de um processo de execução. O Paulo pergunta: nesse caso, o que for citado, fica obrigado a comunicar aos demais? Não, os três vão ser citados, amigo. Se for, por exemplo, os três, a única diferença é que eu vou iniciar a execução em um local, mas todos vão ter que ser citados. Ah, mas um mora em São Paulo, um no Rio e em BH. Eu fui ajuizar a execução em Belo Horizonte. Vai citar o de Belo Horizonte, vai citar o de São Paulo, vai citar o do Rio de Janeiro. O problema para o de São Paulo e do Rio de Janeiro é que, teoricamente, eles teriam que vir para o processo aqui em Belo Horizonte. Só que hoje tem processo eletrônico que facilita bastante, né? Só que, no que diz respeito à citação, é uma pergunta realmente interessante, todos terão que ser citados do mesmo jeito. Aqui nós só estamos elencando a competência para distribuir a execução. A participação dos executados obrigatoriamente terá que acontecer. Até porque, se lembrarmos, citação é pressuposto de existência do processo? Não. Mas citação é pressuposto de validade do processo. É obrigatório. Conseguiu entender, meu amigo? Me dá o joinha aí, me dá o feedback aqui no chat, para que eu fique sabendo, tá bom? Show de bola, então. Vamos caminhando para os finalmente desse nosso encontro de hoje, que agora eu quero falar para vocês do artigo 7, maravilha, Deus sim aí, 782, está na tela, dá uma olhada no caput. Fala assim: não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. O que quer dizer isso em nome de Jesus Cristo? Entendam, o que é execução? É a força estatal. É tanto que, quando a gente falou quem pode ser parte,
Falamos lá, será o credor quem pode ser o exequente na execução forçada? Meus amigos, entendam, se eu estou indo para execução, é porque o devedor, e aqui agora executado, ele não cumpriu com a sua obrigação voluntariamente. Conseguem entender? Conseguem vislumbrar isso? Se ele não cumpriu voluntariamente, nós vamos usar o processo de execução exatamente para forçar o cumprimento daquela obrigação. Bom, no que diz respeito a isso, é importante deixar claro que o juiz vai dar ordens que vão efetivamente gerar desgaste para a vida do executado. É o que eu estava hoje em um encontro que tive mais cedo, na parte da tarde, com uma outra turma, em uma outra instituição, de outra cidade, uma videochamada, e eu com o professor também que me convidou, um grande amigo, nós conversamos sobre essa questão de execução, e lá especificamente execução de títulos de crédito, e nós ressaltamos um ponto. A execução, ela ocasiona constrangimentos para o executado? Claro. Negativar o nome, protestar o documento, isso são constrangimentos, mas são constrangimentos lícitos, previstos em lei. É proibido fazer constrangimentos ilícitos. Ah, vou ali humilhar a pessoa, expor. Aí não. Mas, por exemplo, ir lá e pegar o patrimônio à força. Ah, mas o executado não quer dar. Ué, tá voltando nisso. O executado não quer dar, e aí, como é que faz? Pessoal, isso é tão sério, é tão relevante, que se o Estado não fizer, ele ocasiona um risco grande para o convívio social. Porque se eu vejo, por exemplo, peço o Estado vai lá e pega para mim. O Estado vai lá, o executado fala, eu não quero dar. E o Estado para, o que eu falo? Ah, então não tem jeito. Eu vou ter que ir lá à força, e aí vou usar das minhas próprias razões, tem violência, pode ter uma agressão, um óbito, alguma coisa mais grave. Então, até por isso, o Estado está lá para dar a sensação de segurança jurídica. Tranquilo? Maravilha, então. O juiz vai dar a ordem, mas quem é conhecido como longa-manos, a grande extensão é como se fosse o braço do juiz. O juiz está aqui, deu a decisão. Quem é que está aqui? Perto, para você ver. Oh, meu Deus, ficou pertinho. Oficial de justiça. Ele é a atuação, o braço. Ó, o braço, onde que está? O braço está indo, ó, que emoção. Você vê que a gente vai ficando mais animado. Olha que legal. Fizemos até um barulhinho, uma questão para dar mais emoção. Mas, efetivamente, brincadeiras à parte, quem é o oficial de justiça? Aquele que está lá para cumprir as ordens do juiz. Simples assim. Tranquilo? Show de bola. No que diz respeito a essas questões, eu coloco aí para vocês o que está no parágrafo 1º do 782. Lá fala assim para a gente. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Essa é uma questão relevante no que diz respeito às cidades que são maiores, que tem essa possibilidade, tá bom? Só que aqui, o parágrafo 2º é muito relevante. Por quê? Fala assim, sempre que, para efetivar a execução, for necessário emprego de força policial, o juiz a requisitará. Detalhe, o oficial pode até explicar para o juiz, mas quem vai requisitar a força policial é o juiz, ou o juiz vai autorizar o oficial a requisitar. O juiz fala assim, cumpra o mandato, inclusive podendo chamar a força policial, a polícia para auxiliar no cumprimento. Isso é muito claro. Lembre-se, é uma execução forçada, não é uma execução por favor. Brincadeiras à parte, você não chega lá e fala, por favorzinho, deixa eu pegar seu patrimôniozinho. Não, é assim. Você tinha um prazo, não pagou, me dá. Aí eu não quero. Se for necessário, polícia, entra, arromba, pega a força. É execução forçada. É a sensação de segurança jurídica. Se for necessário, dentro da execução emprego de força policial, o juiz, fiquem tranquilos, vai requisitar. A parte, inclusive, pode reforçar isso para o juiz para facilitar. Tá bom? Maravilha, então. Além disso, aí esse exemplo que eu acabei de falar com vocês de constrangimento, mas tem constrangimento. Aqui tem um, coloco para os senhores, o parágrafo 3º,
Já está aí na telinha para vocês um chat. O que fala no artigo 782, parágrafo 3º? A requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente. Eduardo, o que quer dizer isso? Quer dizer que um dos mecanismos que eu posso tentar utilizar é buscar a negativação do nome daquele executado. Eduardo, como assim? Vou dar uma notificação, um ofício para o SPC, para o Serasa, por exemplo, e pedir para incluir aquela pessoa, aquele CPF, aquele nome do executado, na lista dos devedores. Simples assim. E nessa situação, aquele devedor vai ter uma restrição no que diz respeito a acesso a crédito, a pagamento, a empréstimos. E, eventualmente, pode levar aquele devedor, aquele executado, a querer vir aqui no processo e tentar resolver a situação. Enquanto não resolver, vai estar lá bonitinho o protesto, a negativação do nome do executado. Meus amigos, na prática, tem muito executado que não importa com isso, viu? Você vai negativar o nome do executado, na hora que você toma um susto, você tem 10 negativações. Brasil, eu costumo fazer uma brincadeira que o Brasil não é um país para principiante. É simples assim, tá bom? Mas no que diz respeito a essa questão, alguns executados se sentem incomodados, ou mesmo impossibilitados de fazer negócio. Quando eu falo, por exemplo, isso em relação à empresa, se você tem uma negativação, uma restrição, um protesto em nome de uma empresa, você efetivamente prejudica a condução, a caminhada daquela instituição. Tranquilo? Por isso que alguns, quando existe essa negativação, efetivamente buscam efetivar pagamento, cumprir a obrigação para tirar o quanto antes a negativação. Pensando nisso, o parágrafo 4º do artigo 782 fala para a gente que essa negativação, essa inscrição no cadastro de inadimplentes será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, ou se for garantida a execução, ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Então, vamos lá. Primeira forma de tirar a negativação, a mais óbvia. Está devendo, vai lá e paga. Acabou, tira a negativação. Segundo, estou devendo, estou querendo discutir, mas meu nome não pode ficar restrito. Vou fazer assim, eu vou depositar um valor aqui para garantir o juízo. E vou para discussão, eu quero discutir. Mas não pode negativar, já estou deixando aqui, por exemplo, depositado em juízo o valor da dívida. De tanto que eu confio na minha tese que eu não devo valor nenhum. Ou então dou um bem, fica com meu carro aí, meu imóvel, para garantir uma dívida. Eventualmente, eu posso eu não querer ter o nome negativado, tá bom? Ou ainda, se a qualquer momento a execução foi extinta, ou por ser infundada, ou porque houve abandono, qualquer motivo que gerar extinção da execução, a negativação do nome, a inscrição em cadastro de inadimplentes do nome do executado será cancelada, tá bom? No que diz respeito a essa questão que envolve toda a negativação, só quero ressaltar um ponto específico aqui para vocês. Simples, mas objetivo. O disposto aqui no parágrafo 3º e 4º, que é a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, aplica-se a execução definitiva de título judicial. O que quer dizer isso? Aqui nós estamos falando de execução como um todo, dos títulos executivos extrajudiciais. Só que aqui no parágrafo vem falar o quê? Isso também vale lá para a execução definitiva de título judicial, que é o cumprimento de sentença definitivo. O provisório não, mas o definitivo possibilita. Se você está lá fazendo um cumprimento de sentença, que é matéria que inclusive nós vimos na última aula, nas últimas aulas, uma das coisas que você também poderá requerer é a inclusão do nome daquele devedor no cadastro de inadimplentes daquele executado. É permitido não só para títulos executivos extrajudiciais, mas também para títulos executivos judiciais. Tá bom? Maravilha, então. Meus amigos, no que diz respeito a essa nossa jornada, essa caminhada que eu objetivava fazer de uma forma prática, rever com vocês, era esse o objetivo meu de falar hoje. Falar sobre as regras gerais de execução, falar sobre partes,
falar sobre competência, conteúdo que já abordamos em outra oportunidade e em vários encontros, e agora fizemos de uma forma mais objetiva para relembrarmos esse conteúdo. Pergunto para quem está ao vivo: conseguimos entender? Sim ou não? Dá um joinha, me dá um feedback aqui que eu quero saber, preciso saber, quero ter esse retorno de vocês. Me falem aí, por favor. Sim, maravilha. E aqui eu falando, excelente aula, vou ter que sair antes, sem problema. Sim, me façam um favor. Quem está ao vivo, não sai. Como é uma gravação e encerramos o conteúdo, eu vou encerrar, mas eu quero conversar com vocês outras ponderações da nossa disciplina. Mas em relação à aula, eu vou encerrar a gravação. Para você que está assistindo essa aula em outro momento, seja no meu canal do YouTube ou mesmo no Pincel Atômico da instituição ProMinas, muito obrigado por estar aqui participando com a minha pessoa e com os colegas que estiveram ao vivo. Nós nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.